É uma obra que procura mostrar que nós não estamos num conto de fadas, que é tudo bom, né? Que só existe esse plano. O plano astral, ele realmente atua, influencia o plano físico de maneira permanente e bem impactante. Então essa obra, ela procura trazer essas informações para provocar uma abertura consciencial. Significa que eu trabalho com essas duas vertentes, né? Dois aspectos, o histórico e o espiritual. O histórico, geralmente as ideias de histórias que vêm à minha mente, trazidas pelo mentor espiritual, elas são, logicamente, baseadas, fundamentadas, inspiradas em fatos reais. São aspectos históricos. E o aspecto transcendental, espiritual, é porque hoje em dia, no atual estado de desenvolvimento da humanidade terrestre, eu não consigo mais conceber que a gente possa trabalhar apenas a história por um ângulo físico, por um dos lados só. Fica uma espécie de incompletude. Então, eu acredito que é necessário nós começarmos agora, principalmente nesse período agora de transição, é que nós estamos às portas da humanidade de regeneração, nós temos que trabalhar os dois lados, porque esses dois lados eles são interrelacionados, um tem influência sobre o outro, então acho que não estamos mais em tempos de abordar apenas um lado, nós temos que mostrar essa influência, como as coisas acontecem do outro lado do véu dimensional também em cada evento. Meu processo criativo, ele logicamente aqui tem um componente espiritual, né? O meu mentor, ele acrescenta na minha mente imagens, pode ser estática, ela pode ser dinâmica. E a grande dificuldade é que nesse processo intuitivo é porque eu que tenho que realizar o processo da descrição daquilo que eu estou vendo. É como se você assistisse a um filme e você fosse contar para alguém, uma outra pessoa, aquilo que aconteceu na película. Então, essa imagem é jogada na minha mente e eu, logicamente, tento traduzir isso da melhor forma possível. É evidente que existem outros componentes, como as minhas experiências espirituais ou as minhas vivências, né, que podem interferir, e o mentor, às vezes, faz algumas interferências para corrigir o erro, mas, basicamente, é isso. E o interessante é que as imagens vão vindo, eu vou transcrevendo, e muitas vezes eu ainda não sei como é que a história está se encadeando e tudo mais. E no final, quando eu vou pegar o pacote completo, que eu vou pegar nos capítulos todos, eu verifico que aquilo tem uma sequência lógica que não foi eu que coloquei. Ela veio intuitivamente sendo colocada para mim um planejamento extrafísico, né, que foi passado para mim. E quando eu vou ver a história, eu até às vezes me surpreendo, porque ela está encadeada, perfeitamente encadeada, os capítulos, os eventos, e é assim que acontece o processo criativo. Existe uma parceria. Ele intuitivamente coloca na minha mente imagens dos eventos, dos episódios que eu tenho que descrever, e eu vou entrar com a parte descritiva da interpretação. Então precisa ser uma parceria, que ele tem que tentar colocar essa imagem da melhor forma possível para que eu possa entender, e eu tenho que me esforçar para captar a mensagem que ele está querendo transmitir, captar com a maior fidelidade possível aquilo que está sendo transmitido para mim, que está sendo projetado, e procurar descrever um texto sem perder qualquer qualidade ou aspectos importantes que são intrínsecos da história. Um espírito muito tranquilo para se trabalhar, ele muito paciente na hora de transmitir,
ele procura sempre ser muito claro. E o impressionante é que, às vezes, quando uma cela é muito pesada, ou ela possui elementos ou características ou informações que eu realmente desconheço, eu posso, quando está vindo a imagem, mas eu consigo identificar que eu fui preparado para aquilo, porque em momentos anteriores, por algum motivo, eu li sobre um determinado assunto, ou eu pensei em determinadas coisas, me surgiu uma curiosidade, eu fui atrás para procurar aquilo, e aquilo que acontece, que eu fui procurar, era justamente um elemento que faltava para eu conhecer, para poder entender aquilo que foi colocado de novo. Mas, embora ele seja muito suave, ele me puxa bastante a orelha, porque eu recebo várias intuições de que às vezes eu estou sendo indisciplinado, que precisa ter mais disciplina de horário, que precisa trabalhar, que o trabalho está atrasado. E isso eu sou um verdadeiro puxão de orelha que costuma me dar aí. Uma obra complexa, uma obra que traz muitas informações, e eu às vezes até me surpreendia com a quantidade de informações novas que o mentor conseguia colocar. É uma obra que procura mostrar que nós não estamos num conto de fadas, que é tudo bom, né? Que só existe esse plano. O plano astral, ele realmente atua, influencia o plano físico de maneira permanente e bem impactante. Então essa obra, ela procura trazer essas informações para provocar uma abertura consciencial, para que as pessoas possam entender que tudo que acontece aqui, com certeza, tem influência vinda do plano astral. Muitos conflitos, as situações conflituosas, os eventos mundiais que provocam comoção, muitas vezes são induzidos pelos personagens, aqueles que realmente trabalham nas trevas, na escuridão, porque eles querem provocar um caos, e através desse caos fazer a subjugação e o domínio da humanidade terrestre encarnada e desencarnada. Esse livro é um livro ótimo para você entender essa interação entre os dois planos. Foi um livro difícil. Eu levei cerca de 8 anos para concluir. Foi uma obra muito complicada, muito trabalhosa, pela quantidade de informações novas que traz, e ao mesmo tempo foi difícil porque vivenciar determinados cenas, determinadas ações que são descritas ali, eu procurei inclusive dar uma amenizada em determinadas ações, porque mentalmente elas são muito mais impactantes e chegam até a mexer com o íntimo da gente, né? Então foi uma obra difícil, mas ela, graças a Deus, nós conseguimos deixá-la numa situação compatível com o entendimento dos leitores e não carregada de elementos que pudessem também impactar o leitor de forma negativa, porque o intuito dessa obra não é impactar negativamente, é conscientizar que existem ações das trevas que influenciam no plano físico de forma generalizada em todos os setores, mostrar como as sombras atuam no astral inferior, e como a luz, aqueles trabalhadores da luz, seja da misericórdia divina, sejam da justiça divina, através dos guardiões, eles conseguem equilibrar as forças energéticas do planeta. É um livro que trata sobre a evolução da nossa humanidade. Ele que fala sobre os continentes perdidos da Lemúria, da Atlântida, quais foram as influências que esses
espíritos que encarnaram nesses continentes tiveram em relação às sociedades futuras e nos fez também acreditar que nós somos descendentes deles. Muitos espíritos que tiveram na Atlântida estão ainda presentes ao nosso lado, somos nós mesmos, entendeu? Então, eu procurei trazer isso de uma forma mais histórica, compondo aspectos relacionados a território, a política, ao desenvolvimento social, religioso, aos problemas de conflitos nesses povos, e mostrar que houve uma saga de exilados. O que é a saga de exilados? Que muito se fala só dos exilados de Capela, mas na realidade, muitos outros exilados de outros planetas vieram para a Terra em épocas diferentes daqueles que vieram de Capela. Vieram espíritos exilados de Órion, do cinturão de Órion, de Sirius, de Betelgeuse, de vários planetas ou sistemas planetários ao longo dessa trajetória toda. Então, quando se fala de a saga dos exilados, eu tentei mostrar nessa obra que a humanidade terrestre ela não é composta somente pelos exilados de Capela. Elas possuem componentes muito além do que a história oficial mostra. Um livro chamado A Rede Aliens. Aliens de aliança, como todos os outros, inspirado em fatos reais. Ele narra, sob a ótica espiritual, a história de uma rede secreta humanitária que ajuda a salvar a vida de milhares de judeus na época da Segunda Guerra Mundial e repassa ainda informações importantes para auxiliar na derrocada alemã. Uma característica marcante, eu considero marcante o fato das histórias serem inspiradas em fatos reais. Nós vamos ter muito pouca inserção ficcional. É evidente que eu tenho alguns fatos históricos que precisam ser alinhavados, costurados, para que nós possamos fazer o encadeamento da história. Clipou alguns personagens que vão fazer parte da trama, por alguns diálogos que não estão registrados, que precisam ser refeitos para que a história flua da melhor maneira possível. Mas um traço marcante que eu considero justamente a pouca ficção e mais realidade. Existe um pouco de ficção justamente nesse aspecto que eu acabei de falar. A ficção, ela não é de eventos ou daquilo que está acontecendo na história. Às vezes é necessário colocar num diálogo alguns elementos, algumas palavras, um diálogo que teria que existir para fazer o encadeamento entre uma cena e outra. Então esse diálogo, como ele não existe, ele não foi repassado, nós precisamos fazer como se fosse uma espécie de amálgama, de uma espécie de cola aí, né? Para que possamos encadear a história. Então, a única parte ficcional são justamente esses elementos de interligação entre os eventos e para que a história possa fluir de uma forma mais consistente. As personagens, elas são colocadas na minha mente, aquela figura, e eu procuro descrever como elas estão vestidas, os aspectos fisionômicos dela, cor de cabelo. E ao longo da história, ao longo da narrativa, daquilo que vai sendo colocado, eu vou descobrindo aspectos comportamentais, psíquicos, como é que naquela personagem reage, como é que ela se comporta em determinadas situações mais estressantes, em situações mais delicadas. E eu vou alinhavando isso aí, eu vou procurando descrever a personagem da maneira em que ela vai se apresentando. E no final nós temos, se juntarmos ao longo da obra todas essas características, não vão ter o componente todo da personagem.
Eu acho que o escritor, toda pessoa que trabalha com texto, ela tem um cabedal assim, não específico, mas um componente geral de vários outros escritores que vão moldando, que vão permitindo que ele molde a maneira dele escrever. Na parte histórica, nós temos autores brasileiros incríveis que eu já li, tipo José de Alencar, Bernardo Guimarães, escritores estrangeiros, tem Ken Follett, que é bem atual, escreveu a trilogia O Século. E na parte espiritual, todas as obras psicografadas pelo médium Francisco Cândido Xavier, tanto as ditadas pelo Espírito Emmanuel, como as ditadas pelo Espírito André Luiz e até por Leon Denis, elas me impactaram muito, porque elas me trouxeram bastante componentes espirituais, conhecimentos espirituais. São obras riquíssimas em detalhes, e juntando tudo isso daí, botando no caldeirão, é isso que impacta muito, né? Histórico também que me impactou bastante foram as obras de Leon Tolstói, e aí Paz, baseadas inspiradas também em fatos que aconteceram, né? Então eu acho que são um conjunto de obras que me impactaram.